Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Eu convido a todos a estarmos em pé nesta hora e abrir a Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo de número 4. Nós vamos ler alguns versículos que com certeza Deus quer tratar conosco alguma coisa nesse texto que ele nos traz ao coração. Tiago, capítulo 4, versículos 1 até o versículo de número 10. Bendito é o nome do Senhor. Você que está em casa e tem a oportunidade de fazer a leitura conosco, tendo uma Bíblia, faça isso, pois com certeza será bom. Aleluia. Quantos aqui já encontraram e podem dizer amém? Leiamos a palavra do Senhor. Donde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar mais uma vez nesse instante, agradecendo a Deus por esta oportunidade, por esse privilégio, intercedendo pelos que ali depositaram o seu pedido de oração e também pedindo ao Senhor que mais uma vez use de misericórdia para conosco e fale aos nossos corações com toda liberdade nesta noite. Meus irmãos, o texto que lemos é um texto muito conhecido de todos nós. E há mais ou menos 2 anos atrás, eu trabalhei aqui em algumas terças-feiras com os irmãos, toda a epístola de Tiago. Mas, lendo este capítulo, o Senhor tocou em meu coração e eu gostaria de compartilhar com a amada igreja do Senhor nesta noite uma palavra da parte de Deus para o meu e para o seu coração. Quando li, enquanto preparava alguma coisa, o Senhor Deus falava profundamente ao meu coração.
E eu tenho certeza e convicção que Deus vai falar a muitos corações aqui nesta noite. A palavra é de Deus, não é minha. A palavra, ela é do Senhor. E Ele continua interessado em nos fazer saber a sua vontade através da sua palavra. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós temos a oportunidade para estarmos falando, ouvindo a palavra de Deus, nós temos a convicção e a certeza que Deus ainda fala entre os homens. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós lemos aqui a partir do verso ou do versículo 1, mas nesta noite eu vou trabalhar com os meus irmãos, dando ênfase a partir do versículo de número 7. Na primeira parte, nós vemos quando Tiago escreve e faz algumas indagações, fazendo também, dando algumas orientações ou declarando alguns motivos pelos quais estava acontecendo alguma coisa entre os irmãos e que muitos não entendiam, mas Tiago traz as claras, apontando-lhes algo que estava acontecendo, que com certeza não estava agradando a Deus, porque havia entre os irmãos dissensões, havia entre os irmãos divisões, havia entre os irmãos cobiças, invejas, havia combates e havia guerras. Mas o Senhor, orientando Tiago, fala e relata ao coração daquele povo, da igreja em que Tiago escrevia, aos irmãos das igrejas daquela época e também a mim e a você, igreja do Senhor em pleno século 21. Esta palavra é atualíssima, esta palavra, ela é viva, é eficaz, e nós podemos, ao ler, ao contemplar o que ela nos traz de ensinamento, vemos que ela é muito atual, porque tudo isso aqui nós podemos contemplar. E aqui ele faz uma observação que eles pediam e não recebiam, porque estavam pedindo de forma equivocada. Ele diz aqui, chamando-os de adúlteros e adúlteras, porque cometiam aqui um adultério espiritual, contrariando a ordem do Senhor, desenvolvendo uma amizade com o mundo. E isto não agradava a Deus. E isto fazia com que aquele povo, aqueles irmãos, tornassem agora inimigos de Deus. E eu quero, antes de entrarmos aqui no versículo de número 7, alertar a todos nós, quantas vezes nós temos nos tornado inimigos de Deus, quantas vezes nós temos nos colocado na posição de inimigo de Deus, temos nos colocado na posição de alguém que, por olhar para o que o mundo está oferecendo, temos virado as costas para o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, e que por nos amar, providenciou o Calvário, para que em Cristo Jesus nós fôssemos resgatados da nossa vã maneira de viver. Mas nós temos deixado de observar os preceitos do Senhor,
os mandamentos do Senhor e temos muitas vezes nos tornados inimigos de Deus. E você pode tentar entender como é isto, pastor. A Bíblia é clara quando o Senhor diz, e nós falamos aqui há 2 terças-feiras atrás sobre isso: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, pois quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Tiago escrevendo, chamando esta geração de adúlteros e adúlteras, porque eles sabiam, mas pareciam que não, que a amizade do mundo constitui-se inimizade contra Deus. Agora, ele continua dizendo: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu quero dizer ao meu irmão e à minha irmã que me ouve na noite deste dia: a amizade com o mundo é algo fácil para ser cultivada. A amizade com o mundo é algo fácil de ser vivenciada por qualquer um de nós. Basta não observarmos o que a Bíblia nos ensina e não dedicarmos tempo do nosso viver para a oração, para a leitura da Bíblia, para o congregar. Isso nos faz com que nos aproximamos de Deus, mas quando deixamos isto de lado, nós começamos a olhar para este mundo com um olhar que traz ao nosso coração o desejo, traz aos nossos corações a vontade de possuir algumas coisas que estão por aí. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus Cristo: o céu é lindo, o céu é maravilhoso, o céu é melhor que todo este mundo. Não vale a pena ser amigo do mundo e tornar-se inimigo de Deus. Mas o apóstolo, ele traz um conselho àquela geração, àquela igreja, e traz também um conselho a mim e a você na noite deste dia: sujeitai-vos, pois, a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Sujeitai-vos, pois, a Deus. E sujeitar ou estar sujeito a Deus é reconhecer a soberania do Senhor, o poder do Senhor e a nossa infinita pequenez diante dele, entendendo que a misericórdia dele sobre a minha vida me faz caminhar em direção ao céu, tornando-me amigo de Deus e inimigo do mundo, e não ao contrário. E este elemento imprescindível, este sujeitar, é um elemento imprescindível para a vitória na vida espiritual de cada crente, de cada servo de Deus. É para os humildes que a graça presente de Deus é dispensada, é conferida. É para os humildes, para os que se sujeitam à vontade soberana de Deus, que a graça dele foi dispensada. Glória seja dada ao nome do Senhor. Como sempre, podemos observar que o Evangelho, ele traz a palavra final do Evangelho, não é condenação, mas é um constante apelo à mudança de atitude, para que haja uma restauração, pois Deus é a expressão pura
do amor manifesto para com os homens através de Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, o Evangelho traz-nos um apelo de mudança de atitude, um apelo de mudança de rumo, um apelo ao arrependimento verdadeiro e genuíno que produz na vida do homem uma transformação verdadeira de dentro para fora. Bendito é o nome do Senhor, que vive e reina para todos sempre. O homem, apesar de o homem insistir em mostrar-se orgulhoso, nós podemos ver, isso só pode provocar dissensão, pode provocar dissabores, contendas, é o que vimos no início deste capítulo. Bendito seja o nome do Senhor. E assim sendo, o homem torna-se culpado de um adultério espiritual. O homem torna-se, conforme o versículo 4, amigo do mundo, e sendo orgulhoso, não pode receber, não irá receber qualquer assistência da parte de Deus, mas antes tornar-se-á um escravo de Satanás, um escravo do diabo, a fazer a sua vontade. Mas quem sujeita a vontade de Deus, quem sujeita ao Senhor, torna-se humilde de espírito, reconhecendo suas fraquezas, reconhecendo que não é nada, e ele torna-se agora alguém que está na presença de Deus. Ele entende que tornar-se aliado do mundo é algo incompatível com a sua alma, que anela por Deus, que espera os céus, que caminha em direção aos céus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, bendito é o Senhor. Realmente é necessário que o crente se submeta ao seu comandante. É necessário que eu e você aprendamos que sujeitar-se a Deus é primordial para que possamos nos fazer amigos de Deus, inimigos do mundo. Bendito é o Senhor que vive para todo sempre, pois está diante de um inimigo feroz. Estamos lutando contra um inimigo feroz, perigoso, e sozinho o crente não poderá vencer. O crente irá fracassar, o crente irá tombar. Mas quando eu me sujeito ao meu comandante, ao Senhor dos Senhores, Ele caminha comigo e eu sou vitorioso, porque Ele já venceu por mim. Bendito é o nome do Senhor. A vitória é assegurada a todo aquele que aprende a sujeitar-se a Deus. Bendito é o nome do Senhor. E o que é sujeitar-se a Deus? E o que é sujeitar a Deus? Primeira coisa que você deve fazer é despir do seu eu. A primeira coisa que eu devo fazer é renunciar o meu eu e poder observar o que a palavra de Deus me ensina, o que a palavra de Deus me traz de orientação. Assim, eu vou sujeitar ao meu Deus, renunciando às minhas próprias vontades.
o meu próprio querer e passando a fazer a vontade de Deus, a ponto de chegar o momento de dizer, como disse o apóstolo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A minha vontade está subjugada pela vontade soberana do meu Senhor, porque eu aprendi a sujeitar-me a Deus. Ele é o Senhor da minha vida. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Aí vem a segunda parte do versículo: resisti ao diabo. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Bendito é o Senhor. Hobbes, o escritor, diz: tomai atitude firme. Resistir quer dizer tomar atitude firme, resistindo às tentações e ao mundanismo enviados pelo príncipe deste mundo, e tereis sucesso na caminhada. Então, resistir ao diabo, depois de ter se sujeitado a Deus, é que ele vai fugir. Não vai querendo de qualquer maneira resistir, não. Você precisa sujeitar-se a Deus. Tendo se sujeitado a Deus, pode resistir, que ele vai fugir. É a palavra de Deus que me garante e garante a você também. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isto vai acontecendo na vida do crente. Ele sujeitou-se a Deus, ele tem autoridade dos céus para resistir ao diabo. Quando vem a tentação, quando vem as ciladas, quando vem as ofertas, ele resiste, porque ele está debaixo da sugestão do seu Deus, do seu Senhor. E assim ele resiste e vai resistindo com constância, sabendo que Deus é quem o firma, e assim Satanás parte em retirada imediatamente, porque ele é um vencido, porque Jesus o venceu. A ousadia espiritual em Cristo é grande força para o crente contra as tentações. Glória a Deus. Vamos ao terceiro tópico, que está no versículo de número 8, onde diz assim: chegai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus. Aleluia. E ele se chegará a vós. Bendito é o nome do Senhor. Fica claro que é necessário uma atitude da parte de cada um de nós, de chegarmos a Deus, de nos aproximarmos do Senhor, de buscar o crente viver uma vida de proximidade com Deus, para que possa desfrutar da oportunidade de ter Deus chegando-se a ele. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Como é bom quando o crente entende isso, que vai para o joelho, vai para a oração. E às vezes é comum, quando você passa algum tempo sem orar, você vai orar e parece que falta palavras, parece que vem tantos pensamentos, e você começa a lembrar de tantas coisas. Quando você vê, você não está orando mais. Mas o crente precisa forçar, exercitar, perseverar, porque quando ele chega a Deus, o Senhor se chega a ele. E é comum, crente, servo do Senhor, é comum
comum nós vermos isso acontecendo. Acontece comigo e eu tenho certeza que acontece com você também. Se não estiver acontecendo, querido, chega em casa hoje, dobra os teus joelhos no chão e fala: Jesus, eu não me levanto daqui enquanto o Senhor não se chegar a mim. Eu me chego aos teus pés nesta noite e eu preciso sentir o Senhor chegando-se a mim. Começamos a orar, oramos 5 minutos, e o Senhor vai nos fazendo lembrar, e vamos orando, e o coração vai aquecendo, as lágrimas descem nos olhos, e o coração aquece, e o crente que é batizado com o Espírito Santo flui línguas estranhas em sua boca, e ele sente Deus chegando ali onde ele está, e a glória do Senhor toma o ambiente. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Se você não tem desfrutado dessa experiência, eu te convido nesta noite a fazer um propósito com Deus, de chegar-se a Ele. Como posso fazer isso, pastor? Através de uma vida de renúncia, através de uma busca de uma vida de oração, através de uma busca de estar próximo do Senhor, lendo a Bíblia, orando em todo tempo, estando buscando em todo momento uma comunhão verdadeira com Deus. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E isto aqui, irmãos, é só um pouquinho do gozo que você vai ter quando chegar lá. O que você desfruta de ter a liberdade de sentir Deus chegando a você, é só um pouquinho do que você vai desfrutar lá nos céus. Como é gostoso quando você vai orar e você se esvai de você mesmo, você se quebranta na presença de Deus e você sente Deus chegando aonde você está, confortando o teu coração, alegrando a tua vida, animando você. Você levanta leve da oração, você levanta com um coração alegre, cheio de felicidade, e você quer continuar vivendo aquela experiência, mas daqui a pouco você esquece um pouquinho, começa a entrar por esses caminhos novamente, e assim você vai indo e vindo, mas vale a pena buscar essa proximidade, vale a pena chegarmos a Deus, para que Ele se chegue a nós, porque esta vida, esta comunhão, estes momentos de gozo, nos farão lembrar que o céu é lindo, que o céu é lugar de comunhão, que no céu nós vamos desfrutar de algo extraordinário que não dá nem mesmo para descrever. Glória seja dado ao nome do Senhor. A Bíblia nos narra, Jesus quando esteve aqui, Ele trouxe uma parábola, Lucas registra, do filho pródigo. O filho foi-se embora, foi para uma terra distante, mas um dia ele lembrou que tinha pai, e ele procurou chegar aonde estava o pai, e a Bíblia diz que ele toma uma decisão, ele muda de atitude, ele se converte, faz uma conversão do rumo em que estava indo, e retorna para o lugar da onde nunca deveria ter saído. E ele, quando reconhece, ele diz: pequei contra os céus, pequei contra o meu pai, e eu vou lá falar com ele, e vou dizer: pai, pequei contra os céus e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz-me de mim como um dos teus trabalhadores, como um dos teus servos. Mas tem uma coisa, quando o crente se achega a Deus,
Deus chega até ele. Foi assim com o filho pródigo. Ele estava ainda no caminho, mas o pai estava contemplando. O pai deixou a casa, saiu correndo, o abraçou, o beijou e fez festa. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Como chegar a Deus, pastor? Aprendendo com o filho pródigo, abandonando o que não agrada a Deus, abandonando as práticas que condena a Bíblia, deixando aquilo que não agrada a Deus e caminhando em direção ao Pai, que Ele vem depressa ao seu encontro. Ainda esta noite, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. E muitos podem até dizer: eu nunca me desviei. Eu estou na igreja todo dia. Eu venho na igreja todos os domingos. Queridos, nós estamos vivendo tempos dos quais a Bíblia diz que viriam tempos trabalhosos, e muitos estão na igreja, mas não fazem parte da igreja. Mas o Senhor não nos deixa sem o aviso, o Senhor não nos deixa sem a orientação, o Senhor não nos deixa perecer sem avisar-nos que é necessário chegar a Ele, porque Ele tem anseio em chegar até você. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. O filho pródigo voltou e o pai se achegou a ele. Antes que ele chegasse em casa, o pai saiu-lhe ao encontro. Portanto, queridos, achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Aleluia. A segunda parte do versículo diz: limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Limpai as mãos. Limpar as mãos. Aqui, se nós buscarmos a entender na prática o que acontecia no ofício do sacerdote que servia no templo, que ofertava o sacrifício, ele precisava limpar, lavar as mãos para estar apto para o exercício sacerdotal. Mas aqui também nós podemos ver que o autor sagrado aplica diretamente esta passagem à capacidade da alma de adorar e servir a Deus quanto às coisas espirituais, mediante a purificação dos males morais, tais como os tratados no contexto geral que já lemos neste capítulo, tais como orgulho, interesses pessoais, autoexaltação, amizade com o mundo. Limpar as mãos implica em estarmos diante de Deus para ofertar um sacrifício com as nossas mãos limpas daquilo que não agrada a Deus. Estes irmãos estavam sofrendo com a soberba, com o orgulho, com assim querendo ser melhor que os demais. Estavam também ali vivendo um momento de exaltação e ao mesmo tempo construindo com suas atitudes uma amizade maléfica com o mundo. Isso não agradava a Deus. Portanto, o apóstolo os aconselhou a limpar as mãos, a estar com as mãos limpas, para ofertar o verdadeiro sacrifício ao Deus Todo-Poderoso, aquele que pode, que é para todos sempre.
quando nos livrarmos de todos esses embaraços, de todas essas coisas, nós vamos com certeza estarmos limpos de mão. E limpos de mãos, fala aqui do externo do homem, que deve ser santificado, aquilo que os homens podem ver. Limpar as mãos é eu e você cuidar naquilo que os homens estão olhando para nós e podem ver que estamos praticando, mas não fica somente nisto. Se você for para frente um pouquinho, o apóstolo diz: purificai o coração. Nós temos aqui então alusão à purificação interior, íntima da alma, a santificação do homem para com Deus. Bendito é o nome do Senhor. A palavra coração é aqui usada a fim de indicar espírito ou alma do homem. A santificação, portanto, deve chegar até a alma, não pode ser apenas exterior, externa, cerimonial, ela não pode aplicar-se apenas aos nossos atos, às nossas atitudes, mas deve envolver os próprios motivos do ser, deve envolver a minha alma, o profundo do meu ser, deve ser purificado para agradar ao Senhor. Não podemos viver simplesmente de aparência. Estou na igreja, digo que sou crente, estou vindo aos cultos, mas quando saio daqui, não me porto como tal, e às vezes até me arrependo. Chega o momento e um pregador traz uma mensagem, aquilo fala ao meu coração, convida para vir à frente, eu venho, mas no outro dia estou eu lá novamente, nas mesmas práticas, na mesma imundície, naquilo que não agrada a Deus. Eu quero te dizer, sabe por que isso está acontecendo? É porque você ainda não purificou o coração. Quando o homem purifica o seu coração, ele sofre uma mudança de dentro para fora. Ramai, oh, glória a Deus, bendito é o Senhor, bendito é o Senhor, bendito é o Senhor. O coração então fala do interno do homem, e o apóstolo pede que sejamos mais que meros superficiais, mais que meios crentes. Ele nos chama à realidade do arrependimento e da santificação, a qual a Bíblia diz, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá ao Senhor. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. O versículo de número 9 começa dizendo: senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Senti as vossas misérias. Amados irmãos, nós podemos olhar para a Bíblia Sagrada e entender um pouquinho do que o autor está querendo dizer, do que o Espírito Santo, através do apóstolo, diz-nos por esta palavra. Quantos nós já ouvimos, quantos nós já vemos, já podemos ver, quantos nós ainda vemos nos dias de hoje, pessoas se vangloriando e contando vantagem dos seus feitos vergonhosos e errôneos, pessoas não tendo cuidado, divulgando os seus erros como que fosse aquilo algo vantajoso, algo que lhe trouxesse algum prestígio.
Mas o conselho da Bíblia para mim e para você é: senti as vossas misérias e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza, porque o pecado, a amizade com o mundo, ela desagrada a Deus, e isso não deve ser motivo de graça ou de vantagem para ninguém, porque o fim disto é o inferno. Mas Jesus Cristo continua aqui, dando a oportunidade a todos nós de arrepender, de converter, de abandonar o mau caminho e poder glorificar o nome do Senhor, tendo liberdade de viver com alegria, entendendo que a volta de Jesus Cristo pode acontecer hoje. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. A lição que nos traz este versículo é que a verdadeira atitude de arrependimento e santificação não pode ter lugar na vida do homem enquanto este estiver se alegrando e vangloriando-se de suas misérias e depravações, porque quando o homem reconhece a sua miséria, ele não consegue ficar de cabeça erguida, mas ele se prostra diante do seu Deus e suplica por misericórdia. Um exemplo disso é Davi, e você pode ler o Salmo de número 51, que você vai ver a expressão do coração do salmista, quando é desnudado pelo Senhor. Ele diz: Senhor, o meu pecado está sempre, continuamente diante de mim. Ele pede a misericórdia, ele se arrepende e Deus o restaura pelo seu amor infinito. E a oportunidade está aí para mim e para você, para todos os homens que podem e devem se arrepender, pois somente assim nós vamos alcançar a salvação em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. O homem precisa reconhecer a sua miserabilidade. Ele precisa reconhecer o seu estado de miséria espiritual, sentindo-a profundamente. Isso é fortíssimo motivo de arrependimento. Quando o homem sente a sua miséria, reconhece o teu estado de pecado, de desobediente, de infiel, ele tem condições de se arrepender. Ele deve encarar com horror a sua vida anterior como sendo uma vida que foi de afronta feita ao Deus Santo, justo e poderoso. Aleluia, aleluia. Converta-se o vosso riso em pranto. O que o apóstolo está querendo dizer aos irmãos que ele escrevia, a mim e a você, é que devemos, estando nesta situação, trocar a alegria da folia do pecado pela tristeza, ao reconhecer o estado deplorável da alma, distanciada e inimiga de Deus. O quadro apresentado aqui é o contrário do indivíduo orgulhoso, jovial, convencido e mundano. Antes, é uma pessoa de coração quebrantado, porquanto chegou a ver-se como realmente é, tremendamente distanciado de Deus e de sua santidade. Meus queridos irmãos, o Senhor continua interessado em fazer com que nós sejamos santos. O Senhor continua falando em nosso meio a cada dia, para que busquemos a estar na presença dEle, em uma amizade verdadeira com Ele. Agora, para isso acontecer, eu e você precisamos dar um basta
precisamos dar um basta àquilo que temos praticado que não agrada a Deus. E quantos momentos somos tentados a ficar chateados, a ficar contrariados, quando a palavra de Deus é ensinada com verdade, tendo aqui alguém que não engana vocês, porque tem a responsabilidade com a palavra de Deus, e como atalaia responderá pelos que perecerem sem aviso. Quantas vezes somos tentados a ficar chateado, triste, e a murmurar, e a sair reclamando, quando Deus, usando os seus aqui, nos coloca no nosso devido lugar. Mas eu te digo uma palavra que o Senhor diz a mim e a você: eis que eu repreendo e castigo aos que amo, e o Senhor faz isso por nos amar e não nos querer ver no inferno, porque Ele já preparou o céu para nós, queridos. E o desejo de Deus é que eu e você cheguemos lá. Mas o diabo trabalha dia e noite para roubar, matar e destruir, para tirar-me e tirar a você também do alvo, do foco. Mas vamos prosseguindo avante, olhando para Cristo, autor e consumador da fé, pois só assim chegaremos lá. Aleluia. O versículo de número 10: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Aqui nós podemos ver que o apóstolo volta ao assunto que ele já tinha tratado anteriormente, falando do se humilhar, da atitude de humildade, deixando a arrogância, deixando toda a prepotência. E ele volta então e diz que Deus dá graça aos humildes. Isso ele já falou anteriormente. Para alcançar a atitude de humilhação é necessário vários estágios ou atos. E eu, finalizando, quero discorrer sobre eles aqui com o meu querido irmão, citá-los aqui, não discorrer. Vamos lá. Quais são essas atitudes que eu preciso tomar para demonstrar uma vida de submissão, de humildade, de humilhação perante o Senhor? Primeiro, sujeição a Deus. Segundo, resistência ao diabo. Terceira, aproximação de Deus. Quarta, purificação dos atos externos e interno do homem. É o que nós falamos lá, das mãos limpas e do coração puro. Bendito é o nome do Senhor. Aflição, lamentação, choro, tristeza de coração. Todas essas atitudes fazem parte de uma atitude de humilhação perante o Senhor. Mas tem uma coisa: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele ao seu tempo vos exaltará. Vale a pena sofrer, vale a pena passar por tudo isso, vale a pena praticar isso aqui. O mundo vai te condenar, o mundo vai te ignorar, o mundo vai te apedrejar, mas no final o Senhor te dará o céu. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque Ele vos exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Aqui eu cultivo a duras penas uma vida de comunhão, uma vida de intimidade com Deus, construindo amizade com Deus e abandonando a amizade com o mundo. Sofro, padeço, tenho aflições, mas tem uma: vai chegar o dia, vai chegar o momento que o Senhor irá exaltar a igreja, e nós entoaremos o cântico da vitória. Não desanime,
não esmoreça, caminhe firme em direção ao teu Deus, porque Ele se achegará a você. O céu é lindo e está preparado para mim e para você. Deus abençoe a todos.